E agora, voltando ao assunto Harry Potter, vamos falar um pouquinho mais aqui da Pedra Filosofal. O que você mais gostou do livro? A gente acabou se perdendo ali na criatividade, aqui. Mas é isso que a gente faz, porque é tudo misturado, tudo né? mistura, uma coisa liga a outra, e volta, e é um ciclo, e estamos voltando, né? A canalização, os acásticos, né? Porque a gente tava falando da criatividade, né? Como é que uma pessoa vai chegar e dizer assim, mano, eu vou criar aqui um negócio, vou chamar de dragão. Da onde veio o dragão? De outra dimensão, então, claro. Vou criar aqui uma asa, e a minha criatividade, eu criei aqui um dragão. Mano, você não criou porcaria nenhuma, né? Você lembrou de um dragão. O que tava rolando, né? Então, a maioria das histórias, né? Assim, se você for ver no seu fundo, o Hélio Couto adora falar dos arquétipos, né? Verdade. A mitologia dos arquétipos. Então, no mínimo, o arquétipo tá atuante ali. E daí, mas também daí vai do espaço que você dá para a criatividade, né? Você como autor, como canalizador, para ela se manifestar de uma certa forma. O que eu acho que a J.K. foi maravilhosa, porque ela deu um espaço muito grande. E ela canalizou uma história inteira, exatamente. A história de uma constelação inteira. Exatamente, né? Isso foi numa viagem, inclusive, né? Ela teve o insight inicial, ela teve o insight do final, e o recheio foi vindo, né? Ah, sim, o recheio foi vindo, e essa história incrível que é Harry Potter. Pois é, e pensa assim, se ela fosse colocar muito o mental dela ali. Ai, não faz sentido que no reino mágico... Se ela colocasse muito mental, ela não ia conseguir trazer. Exatamente, ia travar. E aí tá em um mundo completamente novo ali, maravilhoso, incrível, mágico, com leis diferentes, com vivências diferentes, escolas diferentes. Mas sabe o que eu acho bem legal também? É que se você for... Isso dá uma coisa assim... Porque a gente acha, por exemplo, se a gente tivesse magia, nossa vida seria muito melhor. Mas se você for ver, né, toda essa revolução, o Voldemort, o mundo mágico que passou, né, pelo Harry Potter, eles tinham magia, eles tinham acesso a essas, né, tecnologias, maneiras diferentes de viver, porém... Teve gente que foi pro lado errado. Não, exatamente. Né? O problema deles é basicamente os problemas que nós temos. Então, é um problema bem de ego 3D. Exatamente, né? É tratado exatamente. Inclusive, é interessante a gente lembrar do personagem Draco, que é como se fosse o vilão adolescente do Harry Potter, no caso. Você vê uma evolução nele... onde você tem pena, você vê que ele tá perdido, ele tem tanto ego e tanta, assim, falta de propósito. Porque os pais deles, Porque os pais eram daquele jeito e não era, assim, aquela família amorosa, calorosa, mas mais simples, no caso, que era os Weasleys. Ele tinha uma família, teoricamente, rica, mas vazia, fria. E aí ele ficou daquele jeito. Só que no fim ele se redime também, né? Ele fica na batalha de Hogwarts, ele acaba ficando do lado de Hogwarts. Porque ele não vê mais propósito no jeito que os pais vivem. Isso, porque ele, enquanto criança, ele vai indo no caminho que os pais mostram. Ele vai seguindo o pai, né? Exatamente. Eu acho que é naquele filme com a Julia Roberts. Me ajuda, amiga. Qual? O Extraordinário, acho que é do garotinho, né? Que tem o Extraordinário, a face ali. E daí, nesse filme também, né? Tem ali o personagem, a criança que é tipo o inimigo dele, que fica zoando ele e não sei o que lá. E depois, mais pra frente, você vai ver que, na verdade, os pais deles estão passando por grandes problemas e que o pai a criança dele... tá refletindo isso. E o pai dele que julga os outros, né? E daí, você está sendo ensinado a julgar. Como que você não vai julgar? Assim como no filme Ponte para Terabithia, que tem também a menininha que fica zoando o desenhista e a menina que lê livros, né? Ela briga com as pessoas, ela bate, ela faz bullying, ela rouba o lanche. E quando você vê, ela é maltratada pelos pais, ela não tem amor em casa, ela acaba repetindo um padrão porque ela não sabe o que é ser de outro jeito. Exatamente. E daí, assim como o Draco e, né, essas outras histórias, aí quando a criança já tá no momento que ela consegue perceber e desenvolver, assim, ela não está só refletindo os pais, ela consegue pensar nas suas ações. Ela pode escolher o lado. Exatamente. Ela pode escolher. E assim como todos os Sonserinos normalmente são, eles são uma força que pode tender para os dois lados. Que se a pessoa não é centrada, ela acaba indo para o lado um pouquinho mais trevoso. A gente sempre fala dos Sonserinos. A gente sempre fala dos Sonserinos porque nós sabemos que, né, as classificações das casas não são por acaso. As pessoas realmente se identificam. Extremamente canalizado. Totalmente canalizado. Porque faz muito sentido as quatro casas. Você começa a se identificar com as personalidades e ver as pessoas ao seu redor e faz muito sentido. São os arquétipos? Os arquétipos, exatamente. Né?
E o Sonserina é bem isso, eles são uma força. Eles são uma força. O Chapéu fala pro O Harry. Chapéu fala, no exatamente. primeiro, na Pedra Filosofal. Você poderia ser Você uma força poderia ser uma grande. força. E ele escolhe, Sonserina não. E ele vai pra Grifinória e arrasa na Grifinória. Mas foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Eu acho que, inclusive, é o Dumbledore que fala, eu acho que no fim do primeiro livro, né? Que ele diz que... Ele chega na sala do Dumbledore, Isso. pro chapéu seletor e pergunta: eu acho que você me colocou na casa errada. Na verdade, isso foi acho que no segundo, porque ele tá questionando a questão da Câmara Secreta. Isso, é no segundo. Aí o chapéu fala: eu continuo mantendo a minha resposta. Você daria bem na Sonserina, mas você escolheu ir pra Grifinória. Não, mas e o que o Dumbledore fala é que, além das habilidades que vem uma pessoa, na verdade, o que realmente importa são as escolhas. Exatamente. Porque ali ele escolheu. Sonserina não, foi uma escolha Foi uma dele. escolha dele que fez toda a diferença na vida dele. E que se manteve, né, por toda a história. Por ali, toda né? a história. E... Não. Ai, gente, a gente começa a falar sobre a gente essas se coisas. emociona até. Pois é. Né? E daí teve aquele livro que saiu depois, baseado numa peça de teatro, A Criança Amaldiçoada, Sim. que daí vem toda uma outra história baseada daí nos filhos do Harry, da Hermione, do Rony. Olha, onde, esse eu não li ainda. Ainda é spoiler aqui, Spoiler então, pra mim. spoilerzinho. Então, bom, foi uma peça de teatro que virou um livro, só que o livro ele tem um formato um pouco diferente, porque ele é baseado num roteiro, então a leitura acaba sendo um pouquinho diferente e acaba sendo mais rápida também. E vão ter essas questões que nós vamos falar em outro programa, quando a Camila ler, Eu vou ler, A Criança Amaldiçoada. Quando Nós chegar no falaremos 7, sobre. Ou antes até, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Acho que nós vamos estar estar falando dos outros livros aqui também, né? Dá pra, nossa, só do Cálice de Fogo, que é o nosso favorito, que tem o Torneio Tribruxo, dá pra falar horas aqui. Dá. Mas calma, vamos voltar para a Pedra vamos voltar Filosofal. para a Pedra Filosofal, onde o trio principal eles se tornam amigos. Isso é muito legal, porque a gente vê que eles são diferentes, mas eles se atraem por alguma força, algum motivo. E algo como eles que se completam como também, eles se né? completam, porque um aprende uma coisa com o outro e dá o equilíbrio ali do trio, né? Sempre nas últimas páginas ali, que é a resolução da treta do livro, né? E daí aí vem a Hermione, estudiosa, que ela tem todas aquelas informações. Mas não mentais, adianta, né? mas não adianta você ter tanto mental se você não tem certas habilidades, né? Exatamente. Aí o Rony, por ele ser mais relax, então... Ele acaba indo dessa habilidade, ele acaba passando por uma das provas para chegar na Pedra Filosofal, né? Exatamente. Cada um, né, usa a sua habilidade. O Harry no quadribol, a Hermione no conhecimento e o Rony no xadrez. Exatamente. Ah, incrível, né? E daí, exatamente, como o Ron, ele é ótimo para soltar o controle, né? Que é exatamente o que a Hermione não faz. Consegue. Ela não Tanto consegue que ela soltar. pega e fala, Harry, agora é com você. Vai. E o Ron é legal porque ele solta. E quando ele solta, ele é capaz de acessar coisas ali, consegue se movimentar de uma maneira que a Hermione não ia consegue. conseguir. E daí, claro que sempre o final ali é o Harry. É o né? Harry. A coragem ali de olhar o perigo de frente ali, de peitar o negócio, fica com ele, essa parte. Exatamente. Muito legal também, que duvido que... Bom, não sei, tem alguns ouvintes que não conheçam muito Harry Potter, mas enfim, a história ali é que o Harry teve esse Lord Voldemort, né, que ele era o bruxão. O mauzão de todos os tempos ali. E daí o Harry era um bebê ainda e ele foi matar os pais do Harry, o Harry. Só que daí deu ali um reverso que voltou o feitiço pro Voldemort e deixou ele, tipo, quase morto. Mas matou os pais, É. teoricamente, né? Teoricamente o Harry era pra morrer também, mas o que aconteceu é que o amor da mãe, olha o amor ali sempre presente, o amor da mãe salvou o filho. Exatamente. Como a resposta é sempre A resposta o amor, é sempre né? o amor. Assim como em Frozen, né? A resposta também. é sempre o amor. Tá vendo? né, E gente? de todas as narrativas sempre. que a gente for trazer aqui, se você pega tipo, a resolução de uma Você vai maneira ou fundo, de outra... você vai tirando a camada, vai acessando até você chegar no núcleo, que vai ser sempre o amor. Que, aliás, é o quinto elemento, Que é o quinto elemento em Frozen 2, que foi o nosso primeiro assunto aqui do programa. E que também é o quinto elemento, se você for ali nos anos 90, do Luc Besson. Né? Que tinha uma treta com... Também... Não, começa no Egito, né? A gente começa a falar sobre essas coisas. Começa no Egito e daí vem o ZT. Né? Ah, sempre os ETs. Exatamente. E daí tem lá as tretas do ET, mas daí é um filme com o Bruce Willis e a Mila Jovovich. E daí tem a questão que no final eles têm que juntar ali os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar.
E daí eles descobrem, mas o que é o quinto elemento? E acaba sendo o amor dos dois. No caso, anos 90 ainda era o amor dos dois, né? Mas é um amor de volta, exatamente, né? Você né? tem que equilibrar os elementos para você acessar o núcleo que vai ser algo relacionado ao amor. Exatamente. Era o amor dos dois, mas também ela representava em si o quinto elemento, que é o amor, né? Ai, que lindo. Exatamente. Então tá sempre ali o quinto elemento, que daí eles trouxeram de novo no Frozen, mas de uma maneira mais atualizada, né? Exatamente. A gente não pode falar tanto a respeito disso, porque é um baita no spoiler, e quando você vê é uma surpresa tão gostosa, é uma reação do cinema em geral, né? Foi. Foi uma reação do cinema em geral, do tipo, uau! Maravilhoso, maravilhoso. A gente fez na semana passada, né, um evento com parceria com a Pandora Personagens, né? Cinemark, foi bem legal. Isso. Nós transformamos o hall do Cinemark em Arandel. Foi um evento sem fins lucrativos, foi totalmente cultural, onde a gente levou personagens. Uma ação para o filme mesmo, Uma ação para o filme, para realmente a gente trazer mais forte essa mensagem, esse amor, para trazer uma alegria ali para a galera. Para celebrar, né? Essa mensagem. Para celebrar, né? Essa mensagem. Porque o filme está quase saindo de cartaz, né? Exatamente. Porque ele entrou bem no comecinho de janeiro, né? Isso. Foi isso, né? E então a gente fez essa parceria para fazer esse sprint final, né? Exatamente. Então nós fizemos algumas brincadeiras lá com o pessoal, com as crianças. Foi as muito crianças bacana. ficaram bem loucas, ficaram bem doidas. Imagina, você sai ali do filme e você encontra a Ana, você encontra a Elsa, você encontra o Olaf, você encontra os clássicos Disney, né? Exatamente. A gente falou da Branca de Neve aqui também. Foi a Branca de Neve e a Bruxa Má clássica, né? A clássica. Foi maravilhoso. Como a gente gosta de repetir e frisar, né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Inclusive tem um post com mais fermento lá no site para você conferir todas as fotos, um pouquinho mais escrito de como é que foi todo esse momento. Lá em www.serialcooks.com.br. Assim como também tem um post com muito fermento, porque ficou um post realmente grande falando sobre Frozen 2, ali todas as nossas análises, um apanhado geral do primeiro filme, muitas fotos, muitas músicas, né? Cheio de fermento. E olha, e ainda dá pra falar mais um pouquinho, dá pra né? fazer uma matéria especial. Talvez, quem sabe, saia uma matéria aí sobre os estudos dos elementos de uma amiga nossa. Exatamente, que tá fazendo uma pesquisa incrível a respeito disso. Que é sobre o Walt Disney e como ele deixou, narrativas, histórias para certos momentos, e ele deixou meio que datas assim para o futuro. Exatamente, pensa aí, Frozen era uma delas, onde estava escrito lá, lançar no ano tal. Então ele canalizou ali, falou, escreveu e isso aqui é pro ano tal. Dizem, né? Mas eu acho que é verdade. Pela pesquisa dela, pela isso pesquisa que tá parece indicando. ser, né? E, obviamente, talvez ele não soubesse que ele estava canalizando. É o que acontece normalmente. As pessoas não sabem o que elas estão canalizando. Você passa pro papel, né? Mas ele sabia ali que na época a Frozen sociedade na época não ia aceitar, mas ela casa muito com a atualidade, muito. Tanto que ele deixou, né, exatamente, ele deixou cápsulas do tempo. Cápsulas do tempo, olha que legal, gente. As viagens no tempo que a gente sempre fala e sempre ama também. Teremos programas exclusivos de Doctor Who, por favor. Doctor Who esse ano vai ser assim, ainda mais que temos aí muitas coisas acontecendo com a nova doutora no universo Whovian. E ela já foi confirmada para mais uma temporada. Ai, que demais. Ela é maravilhosa. Não, sério, a gente precisa de um programa desse para explicar qual que é. A gente precisa de um programa inteiro só para explicar qual que é a pira do Doctor Who, para daí desenvolver o que está acontecendo e quais as disrupções que estão rolando, que olha só, para vocês terem uma ideia, Doctor Who estreou no dia das eleições, ali, peitando algumas coisas ali que, olha, gente, é só assistindo para entender. Foi aquele primeiro episódio, primeiro episódio. E ela é uma série que teve seus intervalos, né, mas tá aí no ar, assim, mais de 50 anos, gente. Então imagine uma série que pega 50 anos de história, de momentos sociais, políticos, e é uma série assim que ela é light, mas ela trabalha é extremamente cultural e política, né? Então, gente, e quantas gerações que abraça, né, a série? Exatamente. Gerações que assistiam lá em preto e branco e gerações de agora, né? Isso, o primeiro, o segundo Doctor era preto e branco. Né? Foi em 63 que exatamente, estreou, né? 63, novembro de 63. Isso, na Inglaterra, né? Britânico. Enfim, não vamos se estender Inglaterra, que também é onde tem o nosso querido Harry Potter, voltando para ele, né? Queremos dizer que amamos a Inglaterra. Amamos a Inglaterra, vocês fazem histórias incríveis e com certeza tem ali um portal bruxesco ali para sair esse tipo de coisa, né? Stonehenge, é verdade, né? Tá lá em The Witcher.
Também, exatamente. The Witcher é o novo seriado da Netflix com o Henry Cavill, bruxão ali. Então, eu não gosto muito do personagem do Super-Homem, né? Mas ele como Mas tá bem legal, ali, né? Tá uma história bom. super interessante mesmo. E é curtinho, tem 7 São episódios, 8, né? Mas eles vão fazer a segunda temporada. E canalização. Canalização total, gente. Tem certas coisas que a gente assiste e diz canalização. Canalização. A percepção vai abrindo, né? Conforme você vai estudando e lendo e se envolvendo mais nesse universo místico, você vai enxergando ali nos filmes, nas séries, que é uma das nossas missões, inclusive, com o Serial Cooks, é trazer esse tipo de coisa pra vocês ali no site, aqui no programa. Enfim, né? A gente tava conversando sobre isso. A gente não consegue mais assistir uma narrativa, assistir um filme sem ver esse por trás, né? E como a gente sabe que tem muitas pessoas nessa vibe, que estão nessa busca, então a gente procura trazer isto, né? Exatamente. Porque não é apenas entretenimento. Não é, sempre é muito além e tudo ali, muito coisa que vem do coração, que combina com a nossa frase da semana. Ah, diga lá então. Nossa frase da semana vem de Frozen 2 e diz: siga a sua intuição para não perder a direção. Boa noite, galera. Valeu! Boa noite, até a próxima.